Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre coluna vertebral e o assunto de hoje é disco intervertebral. Já falei com vocês sobre a coluna, agora eu vou falar sobre o que tem entre cada vértebra. Entre a cada duas vértebras tem um disco intervertebral, exceto lá em cima, mas isso é detalhe. E o que é isso aqui, né? Isso aqui dá muito problema. Inclusive tem nessa coluna que eu tenho aqui, essa região em vermelha. Deixa eu ver se está colocar bem pertinho. É a chamada hérnia de disco. Então, o nosso disco intervertebral ele é composto de duas partes. Uma parte central, chamada de núcleo pulposo, que é como se fosse um amortecedor. E em volta, como se fossem várias camadas fibrosas que seguram o núcleo dentro deles. E qual é a função desse disco no nosso corpo? Para que serve o disco vertebral? Ele tem a função de contribuir com o nosso movimento. Então, se você movimenta a coluna, deixar a coluna bem retinha aqui, assim, não está bem retinha, mas está bom. Se você movimenta a coluna desse jeito, vou fazer mais embaixo. Se você movimenta ela assim, note que você fez uma curva muito abrupta. Você colocou poucas vértebras para executar o movimento inteiro. Ou seja, a maior sobrecarga está em cima de poucos discos. Isso é prejudicial para o nosso corpo. O que é o certo? É você fazer o mesmo movimento, mas de maneira que cada vértebra... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. De maneira que cada vértebra execute um pouco do ângulo. Dessa forma, eu distribuo a pressão em cima de cada vértebra. Acho que dá para perceber, né? Fica uma curvatura menos abrupta, né? Diferente de ficar uma curvatura em uma vértebra só. Deixar assim. Isso aí, ó. Acho que assim ficou bom. Isso aqui é o ruim e o anterior é o bom. E eu também vou falar agora sobre a hérnia de disco. Quando o disco sai, né? O disco ele fica lá e se ele recebe muita pressão, vou colocar minha mão aqui como se fosse cada minha mão é uma vértebra. Aqui na altura dá para ver o branco da minha camisa. Cada mão é uma vértebra e no meio não tem nada, mas seria como se fosse um disco. Se eu movimento para cá, eu faço isso. Tá? Se eu movimento para lá, eu faço isso. Também tem mais movimento, tem o para frente e para trás e o que roda para um lado e roda para o outro. Mas para ficar mais simples, vamos ficar só para um lado e para o outro. Se você movimenta para cá, você pode ter uma hérnia desse lado ou uma hérnia daquele lado. O que seria uma hérnia? A hora que você empurra tão forte que aquele disco ou ele sai do seu local, ele é jogado para fora, isso é uma hérnia, ou você tem uma hérnia extrusa, que é quando você estoura o disco explode, essas fibras que estão segurando o disco explodem, e o núcleo pulposo, que é o conteúdo responsável por dar o amortecimento, ele é jogado para fora. Isso chama-se hérnia de disco. Ela pode acometer qualquer vértebra, mas o mais comum são as vértebras lombares e cervicais. Se você assistiu o vídeo das curvaturas fisiológicas, vamos ver que elas têm relação com a lordose. E um outro motivo de não ter tanto acometimento na vértebra torácica é porque nós temos a caixa torácica, que são as costelas, que elas formam como se fosse um arcabouço, elas dão uma segurada no movimento. Na hora que você movimenta, você não movimenta tanto a caixa torácica de uma maneira errada, sim de uma maneira mais certa, porque ela tem ossos que contribuem nesse movimento. E toda a hérnia de disco é causadora da dor? Isso é uma coisa que muita gente reclama, né? E eu digo que não, nem toda hérnia de disco é causadora de dor. Porém, esse não é o assunto desse vídeo aqui. Eu vou mostrar a hérnia. Aqui está a hérnia de disco, ou seja, essa região... Isso aqui é um modelo artificial, né? Então, mas o disco está aqui. Essa parte, por algum motivo, por algum movimento errado ou por algum trauma, saiu do lugar. Isso aqui só vai incomodar se afetar essa região em amarela aqui, nós chamamos de nervo. Se afetar o nervo, vai gerar dor do nervo para a função dele. Se for para a perna, é para a perna. Se for para a coxa, se for para a parte sensitiva, enfim. Daí é outro detalhe também. Então, esse aqui é o disco intervertebral. Esse aqui é uma hérnia de disco. E se ele está incomodando, ele vai piorar. Existem algumas hérnias que saem justamente como essa aqui, que até que está afetando um pouquinho, mas não está afetando tanto esse buraquinho aqui dentro. Então, não tem tanto problema. Outras hérnias, elas afetam mais, elas pegam mais para trás, a gente chama de hérnia posterolateral.
Então vamos entrar num outro assunto agora. As hérnias, elas normalmente saem ou para o lado, ou para o lado e para trás. Esses são os diagnósticos mais comuns. Isso acontece porque não tem nessa anatomia aqui, mas nós temos um ligamento que vem daqui até embaixo, bem aqui na frente mesmo, e um que vem aqui por dentro. Não dá para ver por aqui, cara. Chama ligamento. Eu vou colocar uma foto. Ligamento longitudinal posterior. Esse que eu mostrei aqui é o ligamento longitudinal anterior. Então imagina que eu tenho aqui entre cada duas vértebras uma fita crepe. Então é uma coisa que como se fosse um reforço para o disco. Se eu reforço o disco nessa região, ele não vai estourar onde está o meu dedo. Ele vai estourar ou de um lado ou do outro. Então por isso que, e também como tem um lá atrás, por isso que as hérnias acometem muito mais no lado e no lado para trás, e não necessariamente para frente e para trás. E faltou falar do mais importante, eu vou chegar bem próximo aqui. Né? Então vou pegar duas vértebras, deixa eu ver se essas duas aqui dá para ver, né? Isso. Essas duas vértebras aqui. Eu quero que você olhe aqui dentro. Aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho um buraco por onde passa o nervo. Então é como se fosse um canudo, e dentro dele tem como se fosse uma outra coisa que sai. Esse canudo, ele é formado por duas vértebras, e o espaço do canudo, ou seja, o tamanho dele, ele pode ser maior ou menor. Como eu deixo esse canudo maior? Se eu virar ele para cá, ele aumentou o tamanho do canudo. Ou seja, eu dei mais espaço para essa região amarela, que é o nervo respirar entre aspas. Agora eu vou diminuir o tamanho do canudo. Aqui, ó. Ficou bem mais... Acho que era esse aqui, não lembro nem qual que era. Ficou menor. A hora que eu diminuí o tamanho do canudo, eu provoquei mais dor, eu estrangulei o nervo. Então, isso aqui, ou seja, o que leva, além da hérnia de disco, o que pode piorar é a postura errada. Então, se eu ficar... Por isso que as pessoas que têm dor nas costas, que normalmente afetam a coluna, elas acabam adotando uma postura que a gente chama de antálgica, mas o nome também não é tão importante, que é uma postura assim, então, uma postura de segurança. Então, se eu tô com uma dor na coluna, vamos supor aqui, na minha coluna de frente, por algum motivo pinçou esse nervo aqui. A hora que eu faço esse movimento, aqui, eu consigo ter um respiro maior. Eu abro o tamanho do canudo, o tamanho do buraco. O buraco chama-se forame, tá? Então, a hora que eu faço isso aqui, eu tenho um alívio. Então, a pessoa, ela adquire essa postura, ela não consegue voltar. Porque voltar é como colocar um espinho na coluna. Então, ela vai isso aqui. Ela vai andando até o médico assim. A gente chama isso de postura antálgica. É porque tem algum problema nessa região. Aí tem que entrar com os procedimentos para realizar o tratamento. Isso aqui é uma hérnia de disco. Ela pode afetar qualquer vértebra. As mais comuns são as lombares e as cervicais. As lombares costumam ser mais tranquilas, as cervicais costumam ser mais chatinhas, assim, é mais difícil tratar. Cirurgicamente, então, é muito mais difícil a cervical do que fazer a lombar. É isso aí, gente. Espero ter ajudado você sobre hérnia de disco e disco intervertebral. Muito obrigado, um abraço e sucesso!